só para acampar e fazer trilhas curtas. Se divertir. É lindo, não é? Valeu, filho. Um presentão maravilhoso. A maior parte da nossa conversa era sobre a beleza da natureza, como a gente estava impressionado, o quanto era remoto e calmo. Blake e Neil escolheram chegar no início de junho e evitar o maior fluxo de turistas. Faltam 2 semanas para o início da temporada de rafting, então ainda podem ter o rio Koyukuk só para eles. Bem legal. Que bom que eu vim. A gente comentou durante a viagem como foi bom ter sido os únicos e os primeiros a descer o rio naquele ano. Mas a gente acabou descobrindo o motivo disso. Poucas horas após começarem o percurso, eles notam que o rio está mudando. Blake, gelo. É, Achei que já estaria tudo derretido. também achei. Durante 6 meses no ano, os rios ficam tomados de gelo. Tudo derrete com a chegada do verão. Mas nessa época do ano, alguns trechos ainda estão congelados. Quanto mais a gente avançava, mais a gente encontrava gelo. Não parece que vai melhorar. Você acha que a gente devia parar? A correnteza vai ficando mais forte e Blake tem mais dificuldade para controlar o bote. Ficava tentando olhar a cada curva para descobrir qual caminho a gente devia tomar. Foi quando eu descobri que, na verdade, a gente não tinha como escolher. Agora, eles estão à mercê da correnteza. Vamos ter que atracar o bote. Tô tentando, mas não consigo desacelerar. Tá muito rápido. Desacelera, Blake. Segura, pai! Meu Deus! Foi um momento de puro pânico e aconteceu muito rápido. Mal deu tempo para pensar. Só o que me lembro depois é de ser puxado para baixo do gelo. Foi bem pouco tempo para perceber o que tinha acontecido. Socorro! Só percebi que era um problemão. Pouco depois, a gente ficou boiando numa espécie de câmara de ar debaixo do gelo. A fresta entre o gelo e a água salvou suas vidas, mas o gelo pode se estender por quilômetros. Me lembro de olhar para o meu pai e gritar. O Blake gritou. Pai, desculpa! Claro que não era culpa dele. Pai! Blake consegue segurar a mão de Neil, Segura! mas a correnteza está muito forte. Pai! Seu pai é arrastado pelas correntes debaixo do gelo. Pai! Pai e filho são arremessados para fora da plataforma de gelo, mas o sofrimento ainda não acabou. A gente estava sendo levado para outra plataforma de gelo. Quando eu vi, estendi a mão e me segurei. Tentei evitar ser levado para baixo. Mas, obviamente, o rio era tão forte que não teve jeito. E o teto dessa plataforma é ainda mais baixo que o da anterior. Na segunda plataforma, não tinha como respirar. Achei que eu já tinha dado meu último suspiro. Meu pai e eu ficamos com muitos arranhões na parte de cima da cabeça, porque a gente tentava a todo custo encontrar um espaço para respirar. Para mim, não tinha uma forma pior de morrer do que se afogando. E eu só conseguia pensar que era daquele jeito que eu ia morrer. Depois de ficar submerso por uma eternidade, só lembro de boiar e respirar bem fundo.
Nessa hora eu já não sabia onde meu pai estava. Só tinha visto ele ser arrastado. Pai! Meu Deus, e agora? Pai! Pai! Eu não sei se eu ia conseguir chegar para minha mãe e para minha família e dizer que meu pai tinha morrido, caso eu sobrevivesse. E logo em seguida vi a cabeça dele fora d'água. Pai! A correnteza está levando Neil para longe. Pai! Eu não notei nenhum esforço da parte dele para sair do rio. Me pareceu que ele estava ferido e não conseguia. Pai! Neil está desorientado, mas de alguma forma consegue se segurar em uma pedra e sair da correnteza. Pai, se segura! Blake se dá conta de que seu pai precisa chegar à margem antes que fique paralisado pelo choque térmico. Pai, você tem que nadar! Vem! Essa hora o Blake estava gritando, mas não dava para ouvir nada com o tamanho barulho do rio. Vem pra cá! Blake, não tô ouvindo! Então eu dei um jeito de recuperar o fôlego para mandar ele calar a boca. Você pode me dar um tempo pra respirar? O Blake dizia que eu devia nadar até ele, mas era a última coisa que eu queria fazer. Pai! Vem pra cá! Voltar para o rio é muito perigoso. Mas para Blake é a única chance que seu pai tem. Vem, pai! Você consegue! Você consegue! Vem! Segura! Pronto! Calma! Você tá muito gelado! Vem aqui! Ai, meu Deus! Me desculpa, pai. Tá tudo bem. Foi só azar. Só azar. Como médico, Blake sabe que seu pai está nos primeiros estágios de hipotermia. Vai ficar tudo bem. Assim que eu tirei ele da água, ele tremia sem parar, como se ele estivesse tendo uma convulsão. Precisamos te aquecer. Blake está desesperado. Eles perderam todas as roupas que traziam. De repente ele se lembra que guardou o isqueiro no colete salva-vidas. Não foi levado pelo rio, mas está encharcado. Quando eu peguei o isqueiro e apertei, ele acendeu. Então talvez a gente pudesse fazer uma fogueira. A gente tinha que acender uma fogueira e tirar aquelas roupas molhadas dele. Vamos se secar. Vai ficar tudo bem, pai. As roupas molhadas estão fazendo a temperatura de Neil cair ainda mais rápido. Vem. Enquanto a fogueira se firmava, eu abracei ele e tentei passar o pouco do calor que eu ainda tinha. Até que a gente parou os tremores dele. Pronto. Pronto. O Blake tinha guardado no colete salva-vidas uma foto da esposa e do filho. E ficou com muito medo de nunca mais vê-los. E a gente ficou lá chorando.
Calma, vai ficar tudo bem. Vamos voltar. Blake reconhece que a situação é desoladora. Estão presos em uma selva remota e ninguém espera que voltem por pelo menos uma semana. O bote se foi, levando junto toda a comida e os mantimentos. Para piorar, essa região é tomada por centenas de lobos e ursos. Acho que nessa hora, a gente percebeu que o caldo podia engrossar. O sol tá indo embora e tá ficando frio. A gente devia procurar um lugar melhor? É. Você aguenta? Vou ter que aguentar. Eu acordei com pancadas de chuva caindo no meu rosto. Fiquei preocupado com meu pai, porque ele ia pegar chuva também. E já não tinha mais o isqueiro se a fogueira apagasse. Na estação chuvosa, as tempestades podem ser intensas. Se a fogueira apagar, Neil pode ser atacado por ursos ou sofrer hipotermia. A possibilidade de chuva trazia à tona um grande problema. Se apagasse a fogueira, não ia ter como eu acender de volta. Então era o que eu tinha que evitar de acontecer. As nuvens de chuva se afastam. Neil precisa enfrentar sua primeira noite sozinho, em uma selva repleta de predadores. Como todo mundo sabe, se você fizer barulhos na selva, isso pode te ajudar a afastar os ursos. Eu gritei muitas besteiras só para fazer barulho. Uma delas foi: eu sou o rei desse vale. Todos que vivem aqui é somente porque eu permito. Antes de me pegar, vai enfrentar meus cavaleiros! Blake! Cadê você? Espero que esteja bem. Quero te ver voltar aqui. Sua única defesa contra os ursos e lobos é a fogueira. A dificuldade de manter o fogo aceso era eu ficar acordado. Eu acordava no meio da noite e vez ou outra eu via ele se apagando e tinha que dar um jeito. Se o fogo apagar, Neil pode ter sérios problemas. Dia 3. Depois de uma noite mal dormida, Blake encara a dura realidade da sua situação. Eu estava muito abalado por perceber que praticamente não tinha como chegar em Battles. Eu estava bem distante do que eu achava ser o destino final. Mas ele tem uma pequena esperança. Eu não parava de pensar no fato de que alguns pilotos sobrevoavam esses rios de ponta a ponta. Talvez passariam perto. Se conseguir se tornar mais visível, talvez algum avião pode notar sua presença. Mesmo debilitado, ele começa a juntar madeiras para montar um sinal. Eu ateei fogo nesse amontoado de madeiras, na esperança de alguém notar a fumaça. Infelizmente, até esse simples plano falha. O problema é que toda vez que eu olhava para o céu, a fumaça não ficava tão branca e densa como a gente costuma ver nos filmes. Não era tão perceptível. Neil vai para a terceira noite sozinho em seu refúgio na mata. Imagino que uma fagulha tenha escapado da fogueira
porque de uma hora para outra tinha um incêndio acontecendo bem próximo da minha cabeça, cerca de 45 centímetros. Eu tive que sair correndo. Impotente, ele só é capaz de assistir seu abrigo sendo destruído pelas chamas. Eu saí de lá e fiquei observando todo aquele fogo se transformar em um inferno completo. Ele precisa salvar parte da chama para uma nova fogueira. Caso contrário, pode congelar de frio e ficar indefeso contra os animais selvagens da região. Dia 4. Durante a noite, o degelo fez o rio transbordar. Blake percebe que pode estar em perigo. Quando vi que o rio estava subindo muito rápido, eu voltei para a floresta, porque fiquei com medo de acabar isolado em uma ilha pequena, rodeado de água. Rio acima, Neil está exausto e com fome. Seu precioso abrigo foi destruído no incêndio, o que o deixa desprotegido de uma chuva gelada. O amanhecer também revela um novo inimigo: o sol escaldante. O sol castigava sem piedade e não tinha lugar para se esconder. Ele precisa construir um novo abrigo. Porém, vai ficando difícil executar até as tarefas mais simples. Droga! Não tem como um homem de 65 anos suportar tanto sofrimento. Após 3 dias sem comida, Neil está cada vez mais fraco. A decisão de Blake de buscar ajuda foi um tiro pela culatra. Agora, suas ações podem custar a vida do seu pai. Blake aposta suas fichas que, se ficar próximo de um rio importante, tem a chance de ser avistado por algum avião. Como ninguém sabe que estão desaparecidos, suas chances de resgate ainda são mínimas. Eu estava bem deprimido com a situação que a gente tinha se metido. E eu tinha tempo de sobra para sofrer. Mais um dia e uma noite que se vão sem Blake poder fazer nada. O medo de seu pai não ter resistido a esses dias é constante. Dia 5. A decisão de se separar vai se mostrando cada vez mais um erro grave. Por volta das 7 da noite de terça-feira, eu estava perto da fogueira quando ouvi o barulho de um avião. Ele estava vindo na minha direção muito rápido, e eu corri como eu podia. Ei! Ei! Aqui! Ei! Aqui! Ei! Ei! Eu notei que o piloto tinha me visto. Ei! Três horas depois, ainda não há sinal de resgate. Cara, depois de um tempo eu comecei a pensar, será que eu estava alucinando? Eu imaginei aquele avião?
Se o resgate não chegar logo, Blake e seu pai estarão condenados. Aqui! Era o mesmo avião. Eles sobrevoaram próximo de mim e jogaram uma bolsa com suprimentos. A bolsa contém mantimentos e um rádio de comunicação. Liguei o rádio e contei o que aconteceu. Só uma coisa passa pela cabeça de Blake. Meu pai precisa muito de ajuda. Ele está a 80 quilômetros do rio. É só procurar por uma fogueira. O piloto inicia uma busca aérea por Neil. Qual é a sua posição? Indo pro norte. Um avião chega ao local indicado em 10 minutos. O acampamento de Neil deve ser fácil de encontrar. Quando retoma o contato com Blake, o piloto traz notícias preocupantes. Não, você precisa voltar! Precisa encontrar ele! Ele não pode sair, tem que estar lá! Você não procurou direito! Ele nem consegue andar! Fiquei preocupado com ele. Era pro meu pai estar visível. Procura meu pai! Eu caí de joelhos. Blake escolheu não seguir o conselho do pai e o deixou por conta própria. Agora encara uma possibilidade assustadora: que seu pai está morto. A busca aérea continua. Mas numa região tão extensa, o acampamento de Neil se mostra difícil de localizar. Vamos pousar. 3 horas depois, um helicóptero de resgate apanha Blake e pousa numa área. Neil? Neil? Tudo bem? Como me achou? Com seu filho. Blake? Quando ele subiu, Pai, me desculpa. Me desculpa. só o que eu consegui dizer foi: pai, você tá só o bagaço. Você também não tá grandes coisas. Fiquei muito feliz de ver ele. Muito mesmo. A gente já pode dar o fora? Vamos pra casa. Aí partimos. Juntos de novo. Mais tarde, eles descobriram que a região do acampamento não estava na rota de nenhum voo local. Se Blake não tivesse tentado ir até Battles, muito provavelmente os dois teriam morrido. Após o acidente, Blake levou sua família, que estava no Alasca, de volta para Oklahoma, para ficar mais perto de seus pais. Agora ele cuida de uma clínica médica lá. Já Neil continua administrando sua empresa de gestão predial. Blake e Neil continuam se aventurando juntos, mas nunca mais fizeram um passeio de bote. Fica tranquila, mãe. Vai ficar tudo bem, ele é legal. A Jéssica já disse que ele é do bem. A gente se conheceu em 2006. Ele viu meu perfil do MySpace e depois de poucas semanas, rolou o primeiro encontro. A gente se deu bem muito rápido. A partir dali, a gente não se separava.
Uns dias depois, ele me convidou para ir com ele para Califórnia. Tasha, tô em Palm Springs. Menino, o hotel é incrível. Nem eu acredito que tô aqui. Ele é tão lindo e também tem sido super cavalheiro. Não, se fosse me raptar, não ia me trazer numa reunião, né? Eu sou consultor financeiro e consegui me qualificar para ir numa convenção nacional de vendas. Disseram que eu podia levar um acompanhante, então achei que seria divertido convidar ela para ir junto comigo. Oi, Oi, trabalhando muito, né? eu tô exausta, você não faz ideia. Pensei em perguntar: o que você acha da ideia de tirar umas férias com tudo pago em um resort? Não podia ser ruim. Com o final da convenção, Brandon e Gina resolvem explorar um belo lugar perto de onde estão. Com a intenção de voltar antes do anoitecer, eles colocam roupas leves. Vou deixar minha bolsa aqui, então leva isso pra mim. Com o bolso cheio, Brandon deixa o celular para trás. A gente nem pensou duas vezes. A ideia era ficar fora algumas horas. Era só o que a gente imaginou. A 3.300 metros de altitude, o Pico San Jacinto é a segunda montanha mais alta do sul da Califórnia. Enquanto a gente estava subindo, ela foi dizendo que lá tinham muitas onças pardas e também muitas cobras cascavéis. Mas se ficarem nas trilhas, vai dar tudo certo. Teleférico de Palm Springs. Entre as áreas mais selvagens dos Estados Unidos, o Pico San Jacinto é a segunda montanha mais alta do sul da Califórnia. Sem uma estrada de acesso, a única maneira de subir ou descer é de teleférico. E por mais que no deserto as temperaturas possam ultrapassar 30 graus em maio, o pico ainda ficará coberto de neve. República da Califórnia. Alguém tinha dito que ia esfriar. Afinal, você está a 2.500 metros do chão. Sem contar a ventania. Então era bom pegar um casaco e alguma roupa de frio. Então a gente chegou no topo e íamos para uma caminhada. Tava perfeito. Acho que, na verdade, você não se preocupa com nada. E a gente era aquele típico casal jovem apaixonado. Caramba. Quando eu vi a neve, passei atrás dele sem ele perceber, para zoar um pouco. Brandon. Oi. Então eu me virei e acertei ele bem na cabeça com uma bola de neve. E aí foi pura diversão, um jogando neve no outro na primavera. Espera aí um pouco. Olha, Que foi? ouviu? Uma cachoeira. Não comecem. E a gente foi procurar essa cachoeira. Ainda não vi. Você viu? Ainda não. Sem experiência num ambiente como esse, os jovens da cidade grande de Dallas, no Texas, não percebem que a montanha está brincando com eles. Opa! Apesar do som enganar que a cachoeira está próxima, na verdade ele está refletindo nas paredes de rocha e ecoando ao redor da montanha. Não pareceu longe, mas acho que os sons mexem com a sua cabeça. Tem que estar por aqui. Chegamos? Já é uma boa caminhada. Tá quase. Vai ser legal. A
A gente achou a cachoeira, mas não era grande coisa. Nossa. Não é bem as cataratas do Niágara, né? Tirou? Acho que você não vai querer ver. Deixa eu ver. Vai. Deu para tirar umas fotos, mas não ficaram muito boas. Então a gente decidiu voltar. Vamos voltar. Já? Temos que ir. Gina e Brandon têm 20 minutos para se encontrar com seu grupo no teleférico. Mas voltar pelo caminho que vieram não é fácil. Parecia tão simples quando a gente saiu da trilha para procurar a cachoeira. A sensação era de que a gente só tinha contornado 2 rochas, passado uma árvore, passado outra rocha e só. Então a gente refez a trilha e pareceu mais demorado. Ei, ouviu? Por aqui. Não deve estar longe. Ouvimos vozes, mas não encontramos nada. Agora faltam menos de 10 minutos para o grupo de viagem partir. Brandon e Gina podem ouvir os outros turistas, mas não conseguem encontrá-los. Por aqui. A gente não conseguia chegar até onde eles estavam, mesmo achando que estavam bem próximos. De repente, paramos de ouvir as vozes. Foi quando a gente pensou: alguma coisa aqui está errada. Enquanto isso, o restante do grupo já começou a descer sem Brandon e Gina. E logo voltarão para o hotel. Lindo, né? O casal se dá conta de que não só se desencontrou do grupo, como também perdeu o caminho para a estação. Está se tornando um verdadeiro teste para o novo relacionamento. Não sabe onde a gente tá, né? Não exatamente. Mas um de nós está tentando. Você pode ficar, mas eu vou continuar andando. Acho que ele queria dar uma de machão, para eu não achar que ele estava assustado. Naquela hora, a ideia que eu queria passar era: a gente não pode entrar em pânico agora. Temos que focar em resolver o problema. Apesar de Brandon estar determinado em encontrar a estação, a floresta de densos pinheiros e rochas bloqueiam o caminho. Estão a um passo da estação, mas não são capazes de ver. Achei que a gente estava chegando perto. Só precisava seguir um pouco para a direção certa, até encontrar alguma coisa familiar. Eu até pensei assim por um tempo, mas depois caí na real que a gente estava perdido mesmo. Foi quando eu e ela falamos: vamos começar a gritar por ajuda. Oi! Alguém aí? Socorro! Oi! Faltam 2. Devem ter ido de táxi. Então tá. Vamos. Como passou do horário marcado, a coisa tinha ficado feia. Antes disso, dava até para relevar. Depois caiu a ficha que o problema era grande. Ao cair da noite, Gina e Brandon continuam perdidos em uma das áreas mais inóspitas e cruéis da selva sul-californiana. Para piorar, ninguém sabe que estão desaparecidos. Brandon! O perigo mais imediato que enfrentam é a hipotermia. Pouco agasalhados, eles estão vulneráveis ao frio da montanha, que pode chegar a muitos graus negativos. Precisam reter o calor corporal, ou a exposição prolongada pode causar queimaduras e até a morte. A gente só estava com calças e jaquetas corta-vento, sem qualquer outro tipo de material.
Nada específico para esse tipo de clima. Comidas e água também não, porque a nossa ideia era só andar uns metros a mais para tirar uma foto e logo depois voltar. Não éramos nada além de turistas. Tô com frio. Calma, tá tudo bem. Eu me senti mal. Uma coisa é você se colocar em uma situação complicada, mas envolver outra pessoa é difícil de aceitar. Depois, teve uma hora que a Gina começou a chorar. Ela estava bem assustada. Então, eu comecei a me desculpar por ter colocado ela naquela situação. Aí ela me interrompeu. Falei, não. Tá tudo bem. Os dois tomaram as decisões erradas. Um seguiu o outro. Então a gente tá nessa juntos. Então, acho que a partir daquele momento ele se conformou de que eu não estava culpando ele e eu estava junto com ele e a gente ia superar isso. Juntos. A gente vai congelar se não sair daqui. Vamos. Pra onde? Tinha uma caverna ali atrás. É melhor que ficar aqui. Vamos. Vamos. Cambaleando no meio da escuridão, Gina e Brandon estão atentos a outro perigo real da montanha. A guia já tinha avisado sobre as onças e as cascavéis na região. Naquele momento, a gente não tinha mais nenhuma vontade de ver a vida selvagem. É ali. Não entra aí. Por quê? Você não sabe o que tem aí. Tô vendo nada. Eu não sei se foi uma reação instintiva ou um pressentimento ou o que deu nele, mas eu achei uma ideia de gênio quando ele pediu minha câmera emprestada. Dá a câmera. Câmera? Pra iluminar lá. Aqui. Cuidado. Deixa eu ver. Espera. Aí. Não tem nada. Embora não estejam mais expostos, Brandon e Gina ainda são reféns do frio intenso que domina o Pico San Jacinto. Naquela noite, realmente, fez um frio que eu jamais tinha sentido antes. Olhei para o meu relógio e eram 11 da noite. Eu pensei, faltam umas 7 horas até esquentar? A gente já estava tremendo muito. Quanto tempo mais dá para aguentar? Eles acharam que seguir o rio seria sua rota de fuga. Em vez disso, caíram numa armadilha. Após 2 dias resistindo ao medo, eles começam a se render. A gente reconheceu que não ia sair dali. Não dava. Não dava para escapar. O John foi preparado. Levou o que precisava. E a gente não levou nada. Só fomos de tênis. Manteiga de cacau, câmera, protetor solar e o tênis. Ele tinha tudo e não escapou. Isso foi muito desanimador. Mas o aventureiro John Donovan ainda deixou uma sobrevida para o casal. Aí, fósforo. Ainda tá bom? Nem percebemos que, depois de mexer em tudo, e bolsas que estavam dentro de outra,
Ainda tinha uma necessaire. Tinha alguns fósforos nela, ainda secos. Por algum milagre, ainda estavam secos. Então, a gente fez uma fogueira. Que barulho é esse? Fogo. É de lá. O quê? Um helicóptero. É a cachoeira. Só a cachoeira. O helicóptero. Oi! Ei! Socorro! A gente tá aqui! Socorro! Socorro! Ei! Ei! Volta aqui! Ei! Não viram a gente? O casal não faz ideia se o helicóptero levava turistas ou procurava por eles. De qualquer forma, talvez a única chance de resgate acabou de ir embora. Naquela noite a gente ficou sozinhos. Foi a única noite que não passamos juntos. Dormimos. Aliás, não dormimos. Só descansamos e a uns 4 metros de distância um do outro. Cada um ficou na sua. O esperado naquela hora que a gente se unisse. Mais do que nunca. Mas não. Não sei por quê. Foi aí que eu realmente comecei a perder minha fé. Perdi a esperança. Não acreditei mais. Não dava para sair dali. Então fui me conformando, parando de acreditar, mas aceitando que estava tudo bem. Falei com a minha mãe, também tinha falado com a minha irmã. Falei com a minha melhor amiga e ela estava bem. Nos últimos dias eu falei com as pessoas que eu amo e estava tudo bem. Tudo bem se eu não voltar para casa. Dia 4. Terça de manhã. Foi quando a gente se sentiu mais dolorido, desde o primeiro dia na montanha. Tentar se levantar era um esforço bem complicado para o corpo. Por 4 dias, a resiliência física do jovem casal os impulsionou. Mas agora não mais. As seguidas noites sem conseguir dormir direito, ficar se tremendo, os dias na trilha, se cortando e se machucando para tentar achar uma saída, a desidratação, a falta de comida, acho que tudo isso tomou conta da gente. Por mais que agora tenham um meio de pegar água, é a fome que está afetando gravemente a saúde deles. Nossos corpos já estavam dizendo que não aguentavam mais. A gente tinha chegado num limite físico, que dali em diante era só ladeira abaixo. O que aconteceu com John não se sabia. Até agora. Quando eu estava pegando água numa poça, eu percebi algo fora do comum. Uma coisa que de cara estava bem estranha. Sinceramente, talvez parte de mim até sabia o que era, mas a outra parte não queria descobrir naquela hora. Para Brandon, encontrar o corpo de John Donovan é a gota d'água. Essa foi a hora que eu decidi que eu ia botar fogo em tudo. Em toda parte. Alguém vai ter que ver a fumaça.
Não tinha muitos fósforos. A gente não tinha noção se algum helicóptero ainda ia aparecer. Então era a nossa última jogada. Era a nossa última chance. Acende logo. Aí. Vamos. Isso. E na verdade levou menos tempo do que eu pensava. Eu fiquei olhando para garantir, mas em menos de 1 minuto o fogo já tinha se espalhado e ia só crescendo. Não. Brandon! 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 Quando vi a fumaça e o fogo, mas não vi ele, fiquei louca de novo. Eu fiquei correndo nessa rocha estreita para ver de todos os ângulos, tentando encontrar ele em algum lugar. Cadê você? Brandon! Aí eu finalmente vi a cabecinha dele se movendo no meio da bagunça. E enquanto isso, o fogo ia aumentando. E eu só gritava, vem logo pra cá. Corre, Brandon! Rápido! Corre! Vai, Brandon! Brandon! Vem! Vem! Eu tô bem. E era impossível não ver essa fumaça. Não tinha nenhuma nuvem no céu. Céu de brigadeiro. Era um dia perfeito. E só o que dava para ver era uma coluna de fumaça bem escura subindo. Durou uns 45 minutos. Fez bastante fumaça. Não tinha nuvens. Então imaginei que alguém ia perceber. Porque se ninguém percebesse... E aí? Então a gente acreditou que isso ia funcionar. Era a última chance. Tá apagando. A gente viu o fogo perdendo a força, parando de soltar a fumaça de antes. Se apagou sozinho. Já tinha passado 1 hora, mas não escutamos nada e nem vimos. Então os pensamentos ruins iam passando na nossa cabeça. Era a última chance. O que a gente ia fazer? Apagou. Eu sempre pensei positivo que a gente ia se salvar, que iam iniciar uma busca, que algo ia acontecer e a gente só precisaria se cuidar que ia dar certo. Só que a gente estava lá onde alguém tinha mesmo morrido. E o que vamos fazer? Muita coisa passa na mente nessa hora. A gente fala, é isso. É o fim. E acho que foi o som mais bonito que a gente já ouviu. Vindo do fundo do vale, era o som do helicóptero. Ei! Socorro! Aqui! Aqui! Eu acho que os dois teriam chorado se não tivessem tão desidratados. Não tinha mais nenhum líquido no corpo para formar as lágrimas. Mas era a alegria de saber que a gente ia se salvar.
A gente se abraçava e se beijava. A gente ia para casa.